Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, seu canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, quinta, 22 de setembro de 2022. O Opinião, como anunciado, hoje entrevista a presidente do Conselho Regional de Medicina, mais uma vez, Lúcia Helena, que está aqui, doutora Lúcia Helena Barbosa Sampaio, pediatra, e agora aqui falando em nome do Conselho Regional de Medicina. É muito pertinente essa vinda dela, porque a gente vai abordar, afinal de contas, trata-se de uma categoria muito importante. A gente soube muito mais da importância dessa categoria agora na pandemia, a gente soube quão importante é a figura do médico, outros agentes de saúde também, mas o médico ali sempre resiliente, firme e forte, e saber, porque tem aí uma eleição chegando, e afinal de contas, como é que vai estar, não é, inserida, ou inserir, como é que vão estar inseridas as pautas que dizem respeito direta ou indiretamente aos médicos nos planos de governos que aí estão sendo colocados para o pleito. O Opinião tem Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Quero abraçar você que assiste ao programa Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também você que nos assiste pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação enorme ter você aqui ao vivo todas as noites de segunda a sexta. Doutora Lúcia Helena, muito bom tê-la aqui. Obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado mesmo, porque poucas vezes, aliás, nunca houve, até hoje, né? A senhora nunca recusou nenhum convite da gente aqui. Eu fico muito lisonjeado com isso. Para falarmos disso que eu falei aqui, menino, olha só. Eu tenho um conhecimento de que o nosso Conselho Regional de Medicina está ouvindo os candidatos, sejam eles a cargos de deputado, de senador, de governador. O CRM abriu as portas para ouvir esse pessoal. O que, na verdade, espera o glorioso CRM em relação a essa iniciativa aí? Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre muito... acrescenta bastante conversar com vocês. Nós ontem tivemos uma convocação de todos os candidatos ao pleito, né, independente de ser estadual, federal, governo, senador, baseado na premissa de que aquela ideia que existia de que o médico não pode ou não deve fazer parte de política já não existe mais, muito pelo contrário. Se nós não nos inserirmos na esfera política, nós não seremos ouvidos. Da mesma forma, os outros profissionais de saúde também. Então, o objetivo da reunião de ontem, também atendendo a uma solicitação do Conselho Federal de Medicina, que tem a intenção de se colocar cada vez mais ao lado do governo aí no nível federal, opinando sobre as questões de saúde. Então, ontem nós enviamos uma mensagem a todos os candidatos ao pleito do dia 2, para que eles pudessem ter a oportunidade de ouvir do Conselho as coisas que pensamos ser importantes para a saúde no nosso estado e no nosso país. Como o que, por exemplo? Nós temos que estava encabeçando essa pauta? Nas pautas de nível estadual, por exemplo, nós temos duas grandes preocupações. Uma mais recente, que é a questão da segurança do trabalhador da saúde nos seus postos de trabalho. Nós tivemos recentemente algumas situações bastante aflitivas, inclusive com óbito, de um agente de saúde dentro de uma unidade de saúde, e é uma reivindicação nossa já há bastante tempo que exista segurança dentro das unidades. Não é só o profissional que está em perigo, os usuários também, o paciente também está em perigo. Então, quando o médico atende, às vezes, um traficante, uma pessoa que chega baleada, fez parte de algum delito, não é difícil você imaginar que atrás daquele possam vir outros. Se você não tem ali segurança, nem os médicos, nem os profissionais de saúde, nem os pacientes estão em segurança no atendimento. Então, a gente entende que é necessário que isso ocorra. O fato de ter uma pessoa ali
não digo nem armada, mas pelo menos como segurança, já coíbe um pouco esse tipo de ação, né? A outra pauta que nós temos bastante preocupação no Estado é o que a gente tem hoje, que a gente chama de terceirização do serviço de saúde e o que a gente chama de pejotização, né? Hoje não se contrata mais médico em nenhum lugar que não tenha sua PJ, né? Eu sei que isso, de certa forma, pode ser bom para o Estado e bom profissional por diminuir uma carga tributária, mas isso despersonaliza muito o trabalho médico. Quando você chega numa instituição de saúde, no hospital, onde você tem 20 PJs atuando, até para você fazer uma eleição para a diretoria clínica, como está previsto nas nossas resoluções, é difícil. É muito fragmentado o serviço e isso prejudica demais a qualidade do atendimento. Essas terceirizações, a gente também percebe que os contratos que são realizados com essas empresas não tomam os cuidados que a gente entende serem relevantes para garantir um bom atendimento à população. Então, você contrata uma empresa para tocar, por exemplo, uma UTI neonatal, né? Que é um atendimento altamente especializado. Para você ser neonatologista, você tem que fazer pediatria e depois especialização em neonatologia, que é a parte da pediatria que cuida do período neonatal. Uhum. Você contrata uma empresa, se você não coloca lá no contrato, né, que tem que ter um responsável técnico especializado, como está na resolução do Conselho, você pode ter um serviço que é tocado por pessoas que não são especialistas. Eu acho que isso é uma coisa que é temerária para o atendimento da saúde. E esses cuidados a gente não vê acontecer nos contratos que são celebrados. Tá, vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero chamar antes, porém, o Lorenberg para participar aqui da... Presidente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de toda, mais uma vez aqui. Isso sempre é muito bom. Todos nós ganhamos com a presença da senhora. Eu vou aproveitar, presidente, uma parte da resposta que a senhora acabou de nos dar para aprofundar um pouco mais. E aí é uma provocação e sempre no bom sentido. A senhora está ouvindo, o CRM está ouvindo candidatos. Por certo, o CRM também está acompanhando a campanha ou as campanhas no país todo. E aí vem a minha pergunta. Ora, a saúde pública ficou escancarada. Todos os problemas da saúde pública foram escancarados diante da pandemia. É claro que o SUS foi importantíssimo no combate à pandemia, mas escancarou todos os problemas da saúde pública. Todas as deficiências da saúde pública foram escancaradas. E aí eu pergunto à senhora, o CRM está ouvindo todos os candidatos, está acompanhando todas as campanhas eleitorais? A saúde pública está, de fato, presidente, sobre a mesa como prioridade das prioridades de todas as campanhas ou não? E por que, na opinião da senhora, ela não está? Ou está? Então, na verdade, esse acompanhamento político não é escopo do Conselho. Nós não fazemos isso, na verdade. O objetivo da reunião ontem foi o contrário, né? Foi convidar os candidatos a ouvirem o que o CRM tem a dizer. É óbvio que ao final da nossa explanação, os candidatos tiveram a oportunidade de debater aquilo que a gente colocou. Eu tenho certeza absoluta que para a maioria dos que estavam ali, muitas das coisas que nós falamos eram desconhecidas, né? A situação que existe no nosso Estado, outras reivindicações da categoria médica no nível federal. Então, eu tenho certeza absoluta que nós acrescentamos bastante aquilo que poderá ser, né, o fundamento da campanha e do trabalho dessas pessoas que serão eleitas, no sentido de saberem o que realmente aflige a saúde no Brasil. Então, assim, falar que eu estou acompanhando, ou o CRM está acompanhando a política, não. Mas saúde sempre é um tema presente em todas as campanhas políticas, né? Não existe não falar de saúde, exatamente porque ela é um problema. E todo mundo, né, tem ou propõe uma solução para esses problemas. Então, ontem a conversa foi muito mais da gente tentar contribuir com os políticos daquilo que realmente está acontecendo, né?
dando a nossa visão, e eu acho que fomos felizes nesse objetivo. Pois é, mas aí eu vou pegar carona com o Lorenberg aqui. Tá, vocês mais falaram do que ouviram, né? A proposta inicial era falar, ó, nós precisamos, nossa categoria precisa conselho, nós, os médicos, precisamos disso, a situação está assim, 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 assado. Ponto. Mas que depois fizesse um arremate, não é? Isso. De todos se colocando. É evidente que isso no caso dos candidatos a deputado é muita gente, mas no caso dos candidatos do Senado, governo, por exemplo, e até deputados federais também, não é? Porque tem muitas leis que dependem da legislação federal. É importante que se ouça também o que eles têm para dizer. Porque pode ser que ocorra alguém tenha a seguinte proposta relacionada à pejotização, por exemplo, para um lado ou para o outro. Digamos que seja para o lado que não agrada ao conselho, por exemplo. Essa questão que a senhora falou aí, a empresa, os vínculos, os compromissos, não seria o caso de ser uma coisa mais ampla, no sentido de que vamos ter o feedback e para depois disso vamos ter vai tudo ser feito em ata, porque o que está falado, está escrito, especialmente com os candidatos ao governo, não seria o caso? Então, é uma ideia, só que a gente esbarra naquilo que eu coloquei no começo. Isso não é escopo do Conselho. Nós, de boa vontade, convidamos os candidatos para que ouvissem a nossa opinião. Alguns compareceram, outros não puderam, a agenda, né, de campanha é sempre muito cheia, mas todos que nós convidamos receberão por escrito as coisas que nós tratamos na reunião de ontem. Todos que estiveram lá e quiseram, puderam se manifestar acerca daquilo que foi colocado. Então, eu acho que foi uma reunião produtiva, né? Só avalia como positivo. Agora, se eleitos, alguns candidatos quiserem se reunir com o Conselho para aprofundar essas discussões, foi a minha última fala, estamos abertos sempre a contribuir da forma que for possível para melhorar a saúde no Estado e no Brasil. Perfeito. Não, eu entendi a sua colocação aqui. E desses que foram convidados, não sei se você pode falar em forma quantitativa, mas no universo de quantos compareceram lá para prestigiar o que vocês tinham para dizer? Entre participação virtual, que nós... Foi híbrido, né? Foi híbrido. Participação virtual e presencial, em torno de 20 candidatos, mais ou menos. Teve algum da majoritária aí, Senado, governo? Um senador, o senador Jorge Anai, que ele é colega, né? E é médico também, né? Ele é médico, ele mora em Sorriso. E participou de lá, né, virtualmente. Alguns outros colegas que são candidatos a deputado estadual. Federal, acho que um só. É até interessante que ele tem um posicionamento diferente, né? Ele é contra o SUS, ele acha que a saúde tem que ser privatizada. Mas, assim, não foi uma discussão, a gente não promoveu um debate. Ele colocou o que ele pensava e a gente respeita a opinião de cada um. O objetivo da reunião não era fazer debates, né? Senão a gente ia passar a noite inteira conversando. Mas quem é que é contra o SUS? Me fala o nome. Não, o conselho, a ética do médica não... É uma opinião pessoal do candidato, né? Não é nem assistido, partidária, é a opinião dele Cara, pessoal. o SUS, se não fosse o SUS, Lorenberg, esse país estava na roça, porque não fosse o SUS, essa pandemia aí, meu caro, aí tem alguém que não é... Bom, vamos respeitar, né? Opinião. Ele defendeu a visão dele, né? Eu respeito. Lorenberg. Presidente, me perdoe, mas eu vou insistir. A senhora falou na última frase, na resposta anterior, a senhora falou que eles mais ouviram o CRM e no finalzinho da última palavra, na última frase foi melhorias da saúde pública. A senhora pode dizer um item que o Conselho expôs, que mexe com a saúde pública, expôs para os candidatos? Só um item só. A senhora pode fazer isso? Claro, eu acabei de dizer, quando você melhora a qualidade do atendimento, a saúde pública melhora. Se você contrata profissionais que não são capacitados, a saúde não vai ficar boa. Se você obriga o Conselho
a registrar diploma de médicos formados fora do Brasil por liminar e você não tem a menor noção de qual a capacitação técnica desse profissional, a saúde não vai bem. Então, essas pautas que nós defendemos, o não registro profissional sem passar pelo Revalida, eu acho que é diretamente agregador para a melhoria da saúde pública. Né? Assim, a reunião não foi para discutir a saúde do município. Né? Do Estado, né? Não, então, a saúde municipal não estava em pauta, nós falamos a nível estadual. O que eu posso te dizer a nível estadual na visão do Conselho? Nós temos grande dificuldade em chegar, por exemplo, aos hospitais regionais e saber de quem cobrar, por exemplo, a estrutura física de um hospital. Por quê? Até a nomeação de diretor técnico é complicada. Não é todo hospital que tem diretor técnico nomeado. A eleição de um diretor clínico, que é quem cuida do corpo clínico, das escalas de plantão, nem todo hospital consegue fazer, por conta do que eu acabei de falar. Só tem um monte de empresa lá dentro atuando e não existe uma unidade no corpo clínico. Então, é muito difícil você fazer uma instituição de saúde funcionar de forma fragmentada. A gente tem que quebrar isso de alguma forma. Doutora Lucilena, ninguém trabalha sozinho, né? Um médico não trabalha sozinho, ele precisa, evidentemente, dos seus companheiros ali, de todos que compõem uma equipe médica, não é? E eu vou tocando nesse assunto porque eu gostaria de ter uma opinião sua, e aí a senhora esteja à vontade para comentar, dar uma opinião como profissional ou como presidente do CRM. Talvez a senhora não queira invadir no campo onde não é o seu genuinamente, mas a senhora não acha que os enfermeiros mereceriam estar com esse salário novo que foi aprovado? Eu vi gente comemorando já, rapaz, no dia anterior, vem lá uma canetada e impede. Os técnicos de enfermagem, de outros, né, que estavam incluídos nesse bojo aí, eles não merecem? O que a senhora pensa, o que o Conselho pensa a respeito disso? Porque são colegas, não é? E o colega estando bem valorizado, obviamente que o trabalho vai fluir. Sem dúvida alguma, ter um piso salarial é algo que estimula a pessoa a permanecer na carreira. Né? Se você não tem um piso, você pode receber um valor aqui, outro acolá, esse valor pode mudar. Se isso não for lei, não funciona. E, sem dúvida alguma, eu acredito piamente que todo profissional na área de saúde deveria ter um piso salarial, sim, inclusive o médico, que não é praticado também, o piso salarial pleiteado pelo médico. Mas tem, não tem? Aprovado? Não. Aprovado não tem? Não, por lei não. Nós lamentamos profundamente que os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, auxiliares, né, a categoria da enfermagem como um todo, não tenham conseguido o seu piso salarial. Nós achamos muito ruim isso. Teria sido uma conquista muito boa para eles, essa valorização profissional. Que a gente falou aqui, eu falei agora há pouco aí da importância do médico nessa pandemia. Por exemplo, nessa pandemia que a gente passou por ela, graças a Deus, mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, outros, maqueiros, outros tantos, não é? Foram de uma importância, linha de frente, meu caro. E agora você fala, mas aí, da onde que vai tirar? Aonde que vai tirar? Foi discutido lá, inclusive com propostas de fontes de renda, de onde sairia o dinheiro. Foi aprovado, foi discutido a exaustão lá no Congresso, foi sancionado pelo presidente da República, mas houve aí a decisão. E agora não tem jeito mais, que já foi para o coletivo, para o colegiado lá do Supremo, e realmente não foi dessa vez. Infelizmente, os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem vão ficar sem... Olha, e faz tempo que estão atrás disso, né? Faz tempo que eles estão atrás dessa situação, dessa justiça. E agora a gente achou que a justiça ia ser feita, me vem um agente da justiça... Cometemos injustiça. Cometendo, na minha opinião, uma injustiça, porque
porque nem era também, né, o caso de ir para o Supremo Tribunal Federal, uma situação como essa. Mas, enfim, né, vida que segue. Vamos esperar, talvez nos próximos tempos aí, no ano que vem, quem sabe, a gente tenha êxito nessas pautas aí, especialmente dos enfermeiros. Aliás, tem um movimento aí de grevista, não tem, Lorenberg? Aqui em Cuiabá, alguma coisa assim? Foi considerado ilegal. Foi legal? E no Brasil inteiro está pipocando isso aí, né? Mas aí tem essa questão também do parecer da Justiça, que é decisão da Justiça, né? Que é pela ilegalidade, em muitas cidades, inclusive. Opinião vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião, não é? E nesta quinta, dia 22. Olha só, www.gazetadigital.com.br. Algumas informações, a gente escolheu aqui algumas para que você tome conhecimento, que estão neste momento em destaque aí no GD. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Nunes Marques, determinou que a Câmara Federal preste informações a respeito do processo de cassação do deputado federal Nery Geller, do PP. A decisão é em relação ao pedido do ex-secretário de Educação Marco Marrafon do Cidadania, que foi diplomado para a sua vaga e que ainda não assumiu o cargo. Marrafon move uma ação para que a Justiça obrigue o parlamentar a lhe dar posse na função, mas o ministro solicitou mais informações antes de deferir ou não o pedido, abre aspas, reputo indispensável a prévia colheita de informações, aliás, de esclarecimentos, não é? Colheita de esclarecimentos para o adequado e seguro enfrentamento do direito líquido e certo invocado a serem prestados pelas autoridades coatoras. Assim, notifique-se para apresentarem informações no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009, diz aí um trecho do despacho do ministro. O Marrafon alega que a mesa diretora da Câmara dos Deputados está sendo omissa ao não dar posse ao ex-secretário. Olha aí, confira mais no Gazeta Digital, mais informações. No Gazeta, que aliás tem também essa informação aí, ó. Procuradoria-Geral da República, PGR, se mostrou contra o mandado de segurança proposto pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e liberou as obras do BRT, que é o ônibus de transporte rápido, não é? Em substituição aí ao VLT. Manifestação assinada pela Subprocuradora-Geral da República, Maria Caetana Sintra Santos, na quinta, dia 21, posicionou o Ministério Público Federal contra a liminar anteriormente concedida que liberou as obras. Conforme noticiado pela reportagem, o Tribunal de Contas da União, após a ação de Cuiabá, suspendeu os procedimentos administrativos relacionados à troca do VLT pelo BRT. Contudo, após decisão unânime, o TCE retornou para a Corte de Contas Estadual a discussão sobre o melhor modal para atender as cidades de Várzea Grande e Cuiabá. A decisão de agosto deste ano apontou que o Tribunal de Contas teria usurpado a competência estadual. A novela continua, Lorenberg. E agora? Quem que manda mais, o TCE ou o TCU? Mais uma outra questão. De acordo com o noticiário, a Procuradoria-Geral da República fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para arquivar a liminar concedida ao Tribunal de Contas do Estado, que libera o BRT.
Se isso acontecer, se o Supremo Tribunal Federal aceitar o pedido da Procuradoria-Geral da República, voltamos à estaca zero. Não teremos nem BRT e nem VLT. Tem 2 pontos no pedido da Procuradoria-Geral da República, 2 pontos que são importantíssimos, amigo. O primeiro deles, dizendo o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado não é a competente para pedir a liminar. A competência é do governo do Estado, não é do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas apenas fiscaliza. Mas se ele for provocado? Não pode. Não pode? Não pode. Segundo a Procuradoria-Geral da República. Esse é um ponto importantíssimo. O segundo ponto, ela argumenta que o Tribunal de Contas da União, sim, tem competência para fazer tudo aquilo. Cabe a capacidade e a competência do Tribunal de Contas da União não elimina a competência do Tribunal de Contas do Estado em fiscalizar obras no Estado de Mato Grosso. Portanto, amigos, nós ainda teremos muitos capítulos dessa novela, mas muitos capítulos. Infelizmente, não é? Infelizmente. E os caras agora, os caras que eu falo, os agentes políticos que estão pleiteando aí, ou ascensão ou reeleição. Eleição ou reeleição. Eles não sabem o que dizer, porque tudo depende da justiça, desse imbróglio aí. Não adianta prometer nada. Vou concluir, não vou concluir, vai ser isso, vai ser assado. Não adianta, porque vai depender desse desenrolar aí na justiça. E, pelo que eu estou vendo aí, é isso que o Lorenberg falou aí. É uma novela mexicana de muito mau gosto, por sinal. O programa Opinião está aqui, recebendo nesta noite aqui, a pediatra, doutora Lúcia Helena Barbosa, que não é só Barbosa, porque ela tem também Sampaio. Doutora, eu queria que você falasse mais sobre, dê uma pincelada sobre o Revalida. Hoje, como é que está a situação do Revalida aqui no estado de Mato Grosso e o posicionamento do CRM? Continua o mesmo? Continua o mesmo. Nós defendemos a revalidação dos diplomas. A gente entende que é fundamental que os médicos formados fora daqui tenham essa avaliação para poder exercer a profissão de médico no Brasil. Em nenhum lugar do mundo você exerce a medicina sem fazer revalidação de diploma, né? Essa excrescência aconteceu aqui só e durante a pandemia, né? Jaboticaba, As pessoas que entenderam ser necessário acontecer isso, fizeram com a justificativa de que estavam na pandemia. Nós temos hoje também previsto por lei um outro processo de revalidação, chamado simplificado, que pode ser feito pelas universidades públicas, uma avaliação básica do currículo, né, do profissional que está pleiteando a revalidação, e esse profissional tem a sua revalidação feita, sem nenhum tipo de preparação, sem nenhuma avaliação da capacidade técnica, ou seja, de posse dessa revalidação dita simplificada, essa pessoa vai em um Conselho Regional de Medicina qualquer, não precisa ser aqui, e faz o seu registro. E rezem para não serem atendidos por esse profissional, se ele não for tecnicamente bom. Mas existem várias pessoas atuando dessa forma no Brasil, infelizmente. E aqui no estado? Aqui no nosso estado, nós tivemos uma situação, eu não sei se falei da outra vez isso, de inúmeras ações contra o Conselho, né, liminares, obrigando a gente a registrar esses profissionais. No total, nós registramos 567, alguma coisa parecida com isso. Sem o Revalida? Sem o Revalida, Mas... por liminar judicial. Mas não tem jeito de questionar. Cúmplice. Então, a nossa assessoria jurídica, com um brilhante trabalho, conseguiu cassar todas essas liminares. Então, esses profissionais tiveram seu diploma suspenso, seu registro suspenso. Alguns fizeram a prova de revalidação e passaram, aí esses a gente novamente registrou, mas a grande maioria não conseguiu ser aprovado na prova de revalidação. Veja bem, não conseguiu passar, não é, ser aprovado na revalidação, e se não fosse isso, se não fosse essa prova, esse teste, essa exigência aí, estariam trabalhando, continuando trabalhando, sem nenhum tipo de segurança técnica para atender as pessoas. E as reclamações estão começando a chegar no Conselho, dos atendimentos feitos por esses profissionais. Meu santo pai.
Muita coisa, né? Professor. Presidente, eu vou trazer aqui uma frase que eu já fiz na vez anterior que a senhora esteve aqui, em janeiro deste ano. Eu fiz essa pergunta, mas eu fiz a pergunta a respeito só do médico, agora eu vou fazer da sociedade. Ao tomar posse à frente do Conselho, a senhora prometeu, entre aspas, daremos continuidade à modernização da gestão com foco na aproximação cada vez maior entre o Conselho e o médico e o Conselho e a sociedade. Da vez anterior, lá de janeiro deste ano, eu fiz a respeito da aproximação, para a senhora fazer um balanço, a aproximação do Conselho e o médico. Agora eu vou fazer a pergunta do outro lado. Qual é o balanço que a senhora faz a respeito da aproximação do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso com a sociedade mato-grossense? Qual é o balanço que a senhora faz a respeito? Eu entendo que estar aqui já é uma aproximação, né? Essa visibilidade a gente busca e todas as vezes que somos cutucados a participar e opinar, né, em situações públicas, a gente nunca se furta. Essa questão mesmo da revalidação dos médicos que tiveram o seu diploma suspenso por conta da nossa atuação do nosso jurídico, criou-se um problema grande porque vários municípios de Mato Grosso contrataram esses profissionais, mesmo sabendo que eles tinham um registro provisório. E a hora que eles perderam esse registro, eles não poderiam mais atuar. Então, fomos a uma reunião no COSEMES para explicar essa situação. Eu acho que isso é uma satisfação que a gente tem que dar à sociedade. Mas eu estava falando há pouco de competências, né? O Conselho tem poucas competências. Nossa competência mesmo é fiscalizar, né, o exercício profissional, as instituições de saúde. Nesse sentido, a gente se coloca sempre à disposição através das nossas redes sociais e somos bastante solicitados pela população via ouvidoria, fazendo reclamações, às vezes até elogios, e a gente trata isso dentro do que a gente pode, dentro das nossas competências dentro do Conselho. A gente não faz muita propaganda do que faz, né? Quem nos procura, a gente procura responder dentro daquilo que é a nossa competência. Não podemos sair dessa competência. Até extrapolamos um pouquinho quando reunimos com políticos, falando sobre problemas da saúde, porque não seria competência do Conselho fazer isso, mas a gente entende que, a bem da sociedade, nós temos a obrigação de levar aos candidatos, né, no pleito quais são as questões que são mais urgentes na saúde do Estado e do Brasil. Ok, doutora, no ano que passou, na verdade, principalmente 21, esses 2 últimos anos aí, eu gostaria que a senhora se colocasse, se posicionasse, porque eu vi que o Conselho Federal de Medicina se posicionou. A função médica, ela teve algum tipo de obstáculo na sua prática para ser colocada da atuação do profissional médico na questão da pandemia? Eu digo para receitar um tipo de medicamento, lançar a mão do medicamento preventivo, precoce, aquela coisa do off-label. A classe aqui no estado de Mato Grosso, na sua avaliação, foi prejudicada por muita gente pregar isso, que o profissional não estava autorizado legalmente a fazê-lo? Olha, eu diria que não. Eu acho que o médico conseguiu preservar a sua autonomia, dele e do paciente, na medida do necessário. Nós não tivemos, assim, demandas de reclamação de colegas dizendo, eu não pude fazer isso ou aquilo. Não, muito pelo contrário. Também não tivemos reclamação de pacientes dizendo, o médico impôs isso a mim. Não. Não, isso aí. Não. Isso é uma das bases que a gente entende terem sido mais evidenciadas durante a pandemia. A questão da autonomia do médico e do paciente.
né? O médico tem a obrigação de falar para o paciente o que ele tem, qual é a proposta terapêutica. O paciente tem que entender isso de forma clara e junto com o paciente vai ser escolhido aquilo que vai ser feito. O que você chama de tratamento precoce é a utilização de alguns medicamentos de forma diferente da que inicialmente era proposta e acredito que foi utilizado por muitos profissionais. A gente não tem como vigiar a atuação profissional individual porque existe um sigilo, né, que também tem que ser respeitado. Sim. Mas não tivemos demanda nesse sentido, não. Reclamações de não poder atuar de forma livre. Então não houve, na avaliação do Conselho, atropelo à autonomia médica quanto a essa questão das prescrições, da autonomia médica aqui em relação à pandemia? Não tivemos essa demanda. Professor Lorenberg. Eu vou aproveitar e vou pegar carona com a resposta da senhora para aprofundar um pouco mais. Presidente, veja, o mundo todo enfrentou a pandemia, enfrentou a Covid, que o mundo todo também não estava preparado para enfrentá-la nos primeiros meses. Depois alguns países se destacaram, outros ficaram mais acanhados, mas conseguiram enfrentar a pandemia, cada um com seu papel diferente. Mas aí vem uma situação. Nós tivemos a vacinação, o sistema de vacinal. A ciência e os estudiosos, a própria Anvisa, dizem que, graças ao sistema de vacina, a vacinação da população diminuiu o número de mortes e, de fato, se nós olharmos os boletins, nós vamos ver que o número de mortes diminuiu consideravelmente. Diminuiu também o número de incubados. E aí eu pergunto à senhora, na verdade não é nem uma pergunta, é um pedido para a senhora fazer uma avaliação do ponto de vista médico. A senhora é uma especialista, é uma profissional exemplar, todos nós sabemos isso, tem uma capacidade fantástica. Qual é a avaliação da senhora a respeito do sistema vacinal com relação ao ataque, ao combate à pandemia? De fato, é isso que os estudiosos vêm dizendo ou não? Não, eu, como pediatra que sou defensora de vacina desde sempre, né? E, sem dúvida alguma, a vacina é um recurso de prevenção consagrado na humanidade, não é só na pandemia, né? Tanto que foi buscada uma vacina com os recursos tecnológicos que a gente dispunha e, de maneira célere, né, obteve-se algumas vacinas que puderam ser aplicadas na população de uma maneira geral. O tempo mostrou que parece que a vacina foi realmente muito eficaz. Eu só lamento não ter a certeza para falar isso, porque nós não fizemos testagem dos pacientes antes da vacina, depois da vacina, quem teve a doença, quem não teve a doença. Isso ficou meio embolado. Mas, sem dúvida alguma, se você olhar um histórico de quando iniciou a vacinação e como se comportou a pandemia, eu acredito que a vacina teve um impacto positivo para o término dessa doença. Ok, olha, o programa Opinião vai para o intervalo comercial, mais um, e volta num instante só. Muito bem, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, é o último bloco, hoje com Lúcia Helena, doutora Lúcia Helena Barbosa Sampaio, pediatra e presidente do Conselho Regional de Medicina. Na questão em relação ao que o Lorenberg falou de vacinas lá no bloco anterior, doutora, como é que está a sua opinião, principalmente como pediatra, né? Porque agora parece que a Anvisa até deu sinal verde para a vacinação de bebês já, não é? Desde sempre, não é? Como é que você avalia isso aí, dada o que nós passamos, né? A situação que nós passamos, e considerando também que, você falou já que é a favor de vacina e tudo mais, mas dessa forma aí que vem sendo colocada, a senhora, enquanto pediatra, a senhora concorda, não concorda? Tinha que ter mais estudos, enfim. A vacina que está sendo colocada agora é a vacina da Pfizer, né? Eu confesso que, pessoalmente, tenho um pouco de receio, porque a própria bula da vacina é muito evasiva, né? Então, eu acho meio complicado
quando você lê a bula, você falar para um pai, para uma mãe, como eu falo da vacina da hepatite, da varicela, né? Como eu falo de outra vacina, eu tenho propriedade para falar. Essa daí eu acho que eu não convenço muito não, porque a bula ela deixa a gente bem inseguro. Mas vai ser feito. Porque tem a questão ali na bula, que eu também já... Se ela não mudou muito em relação à bula anterior, né? Porque eu achei que fosse uma bula específica para criança, né? Para bebês, para essa idade e tal. Mas há muitos profissionais que estão dizendo que, eu também não vi muita diferença, que lá a questão da não responsabilização por efeitos colaterais. Exatamente. E tudo mais, consta dessa bula da vacina às crianças, não é? Esse é o seu ponto de preocupação? É esse meu ponto de preocupação. Assim, a vacina não tem tempo de utilização numa população grande para a gente falar muita coisa. A gente está observando. Então, como é que eu vou falar? Olha, faz porque é isento de efeito, se lá diz o contrário, é difícil convencer as pessoas. Professor. Presidente, numa matéria lá no site do CRM, do dia 5 de abril de 2021, tem uma matéria cujo título é o seguinte, entre aspas, nova presidente do CRM Mato Grosso anuncia modernização e maior posicionamento político do órgão, fecham aspas. Esse é o título da matéria, que fala da posse da senhora e tal, e que a senhora, aquela frase que eu disse agora há pouco no bloco anterior, também está nessa mesma matéria, mas a minha pergunta vai exatamente sobre esse aqui, o maior posicionamento político do órgão. A senhora poderia comentar isso? O que é esse posicionamento político do CRM? Então, nós voltamos de novo à questão da competência, né? Nós não somos um órgão político, mas entendendo que se a gente não participar, se a gente não trouxer o conhecimento dos políticos, aquilo que a gente é capaz de perceber enquanto órgão, né, nas nossas fiscalizações, naquilo que é a realidade do atendimento médico da população, a gente vai estar faltando no nosso papel de melhorar a qualidade da assistência à saúde da sociedade. Então, nesse sentido, exatamente nesse sentido que nós fizemos essa reunião de ontem, convidando todos os candidatos a nos ouvir, né, dando a eles a oportunidade de ouvir como o CRM vê a saúde no Estado e no Brasil. E é isso que nós fizemos. Então, isso é uma coisa que é inédita. Isso nunca aconteceu no CRM de Mato Grosso, essa reunião com políticos desta forma. E acredito que no Brasil, se aconteceu, foi pouco, né? A primeira notícia que eu tive disso foi quando o ministro da Saúde, assim como o presidente, estiveram no Conselho Federal de Medicina exatamente para falar num momento difícil, onde tentaram passar uma emenda constitucional, não sei qual é o termo jurídico certo, mas dando a chance de aumentar o número de vagas em escolas de medicina. E aí o Conselho Federal teve que intervir e pedir que isso não acontecesse, porque nós não temos carência de vagas, nós temos uma má distribuição dos médicos formados. E isso não vai ser corrigido aumentando o número de vagas. Se você aumenta o número de vagas, você vai colocar 50 médicos, ou vai colocar 100 médicos, onde poderiam atender só 50. Como é que você vai oferecer uma qualidade de ensino nessa situação? Então, a gente entende que isso é uma coisa muito ruim. Não pode ser feito dessa forma. Você tem que inserir o médico, especialmente o estudante, no ambiente onde ele possa ser devidamente treinado para o exercício profissional. Fazer isso de forma ruim vai formar um mau profissional. Então, exatamente isso, o ministro Queiroga esteve lá no Conselho Federal de Medicina, juntamente com o presidente, para garantir que isso, pelo menos enquanto eles estiverem aí, não vai acontecer. Porque o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina entende que quantidade não significa qualidade, porque se você tem uma coisa que não seja muito... Se você abre ofertas de vagas, não é? E se não tem o controle disso tudo, quanto à qualidade, isso pode afetar lá na frente, na formação? Exatamente.
Para vocês terem uma ideia, nós somos o segundo país do mundo em número de escolas médicas. A gente só perde para a Índia, que tem uma população 10 vezes maior que a nossa. Então, assim, não tem como você achar que você vai colocar uma escola médica numa cidade pequenininha, que não tem unidade de saúde, que não tem hospital-escola, e você vai treinar esse médico de forma adequada. Isso não vai acontecer. Você tem que ter um mínimo. E não é só, não é hospital-escola, é uma estrutura hospitalar com preceptor, né, com mestre, com doutor, que possa ensinar a esse estudante. Se você não faz isso, você vai formar um mau profissional. O que vai acontecer com a população? Vai ficar mal assistida. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Doutora, o profissional médico aprendeu no país inteiro, acho que no mundo inteiro, com essa pandemia aí, que há um novo normal aí, que é a telemedicina. A telemedicina, ela veio para ficar, ela está sendo praticada em que escala aqui no estado de Mato Grosso? E os nossos profissionais, os profissionais médicos, têm que ter um adendo no seu conhecimento, no seu know-how, para praticar e para colocar em prática a telemedicina? Não, o que o médico tem que ter é segurança no tráfico das informações, na tramitação de dados. Existe uma normatização técnica que tem que ser seguida para você fazer uma consulta por telemedicina. Fiscalizar isso ainda é uma coisa muito difícil para a gente, porque hoje a resolução que trata desse tema permite que você, estando aqui no Mato Grosso, seja assistido por alguém que está em São Paulo. E quem vai fiscalizar esse atendimento é o local onde a empresa está situada, ou seja, São Paulo. Eu não tenho como fiscalizar. É possível que isso mude, porque fica muito complicado. Eu recebi aqui uma reclamação de um paciente a respeito do atendimento à telemedicina e eu nem sei aonde esse médico está, ele não é da minha jurisdição. Né? Aqui a sindicância ela tem que ser apurada onde aconteceu o fato, né? Supostamente antiético. Como é que isso acontece se o atendimento foi aqui e o médico estava lá em outro lugar? Então é preocupante isso. Ainda está meio complicado. A gente fiscalizar a telemedicina da forma como ela está na resolução. Pois é, por isso que eu perguntei se ele tem que ter, porque como que faz a fiscalização numa situação como essa? Facilita para um lado? Facilita, né? Que é mão na roda, o cara, especialmente o cara que não tem muita condição de ficar se locomovendo e tudo mais. Mas a telemedicina é uma ferramenta que veio para ficar, eu acho que ela tem muito a contribuir para o atendimento médico. Por exemplo, eu atendo home care, né? Eu ficaria muito tranquila se eu tivesse dispositivos que me dessem maior segurança para o paciente na residência dele e eu pudesse ter contato com esses dispositivos e monitorar o meu paciente. Seria muito bom. Muito bom. Eu acho que o caminho é esse. Acho que a telemedicina tem futuro. Só que os meios para ela acontecer ainda têm que ser mais aprimorados. Professor. Eu vou emprestar uma frase da resposta, não dessa anterior, da outra, que a senhora falava da questão do Conselho Federal de Medicina, que o Conselho de Medicina disse que não seria salutar e nem importante aumentar o número de vagas nas faculdades de medicina. Se eu não entendi bem, a senhora, por favor, me corrija. A senhora falou de que a questão agora não é o número de vagas na faculdade, mas é a distribuição desses médicos. E aí eu pergunto para a senhora, o Brasil tem a quantidade de médicos suficiente para atender a demanda? E o estado de Mato Grosso? Quantos médicos tem no estado de Mato Grosso? E esta quantidade que tem no estado é suficiente, é o necessário, é o ideal para atender toda a demanda do estado de Mato Grosso, 141 municípios? Então, nós hoje temos no nosso conselho médicos ativos, 8.100 e alguma coisa, atualizado hoje, 147, salvo engano. Seria suficiente, se você colocar só número de médicos e usuários, suficiente. O problema é a distribuição e a capacitação técnica. Talvez quando você olhe especialidades, algumas especialidades, falte profissional. Então, a gente vai de novo para a questão da qualidade, né? De que me adianta ter suficientes pediatras, por exemplo,
aqui no Mato Grosso, se eles não estão empregados na rede pública, por exemplo. Né? Você tem muitos pronto-atendimentos hoje, tanto público quanto privados, onde você não tem pediatra de plantão. Você tem um profissional médico, ele pode exercer medicina da forma como ele quiser, a lei garante só ele, mas, por exemplo, o pediatra não é todo pronto-socorro que tem, nem aqui, nem no interior. Se você não criar mecanismos de fixação desse médico nos lugares onde se faz necessário, o médico não fica. Mas, presidente, eu vou de novo insistir. Não é impertinência, não. Ao contrário, porque eu estou lidando com uma área que eu não entendo nada. E eu estou diante de uma... Isso não é verdade. Eu estou diante de uma especialista. Veja, do ponto de vista... Se eu estou estudando medicina, quando eu termino o meu curso, eu tenho dois caminhos. Sair da universidade direto para o mercado de trabalho, e eu tenho essa possibilidade de ir direto para o mercado de trabalho, e o outro caminho, ir para a residência médica. Mas existe uma camada enorme de estudantes que formaram, que não faz a opção pela residência médica, vai direto para o mercado de trabalho para ganhar dinheiro. Eles dizem que lá na frente eles vão pensar numa residência médica, mas muitos deles não fazem esse caminho de volta, continuam trabalhando. A senhora acha, é uma pergunta mesmo, a senhora acha que esse caminho direto para o mercado de trabalho pode estar acolhendo um profissional não preparado para atender o conjunto de pacientes ou não tem nada a ver? Depende de onde ele vai atuar, né? Se ele vai atuar, por exemplo, numa unidade básica de saúde, fazendo o atendimento básico, pode ser que ele esteja apto. A faculdade dá a ele essa possibilidade. Em tese, ele passou pelas áreas do internato e tem experiência em todas as áreas da medicina. O que diz a lei? É possível isso? É possível. O médico, com o seu diploma, pode exercer qualquer área da medicina que ele queira. Não tinha que ser uma exigência? Passar pela residência para ganhar experiência, para depois... Vai estar lidando com vidas humanas. O problema é que a lei que rege a medicina, ela é do século passado. Ela é de 1958 e mudar a lei é muito complicado, né? Tem muitos interesses envolvidos. Então, hoje, o que acontece é isso. O médico, com o seu diploma, pode exercer qualquer área do conhecimento. E ele é responsável pelo que ele faz. Eu só não posso colocar, sou ginecologista, sou pediatra, sou isso. Fazer publicidade de especialidade que não esteja registrada, e existe um critério para esse registro, isso não pode. Porque a gente não pode enganar a população. Eu tenho que encerrar o programa. Eu quero fazer uma última pergunta, mas bem rapidinho para você responder em 30 segundos. As nossas faculdades de medicina, Mato Grosso tem algumas, interior afora tem outras tantas. Como é que está no ranking? Como é que está a qualidade disso? O mercado, as faculdades, elas despejam quantos profissionais por ano no mercado e como é que está o nível de qualidade desse pessoal? Tudo para responder em 40 segundos. Então, Mato Grosso tem 7 faculdades de medicina, forma 430 médicos por ano. Brasil, 357 faculdades de medicina, coloca no mercado 37 mil e tantos médicos por ano. Qualidade, complicado falar disso, viu? Nós temos lugares de excelência e temos profissionais que estão dando trabalho a gente no conselho por conta de erro médico, uma série de outros delitos éticos. Mas a gente corre atrás e tenta tirar esses profissionais do mercado da forma como a lei nos permite. Daí a importância que eu acabei de defender da residência, do aprimoramento, porque você vai pegar a experiência no decorrer do caminho, aí também não, né? Porque você está lidando com... É a opinião minha também, eu acho que essa lei que você falou que é do século passado, deveria ser revista, não é? Para não termos isso, né? Despeja-se lá, as faculdades querem ganhar, e não é barato, né? A faculdade de medicina. E aí o cara chega e... A gente é uma loteria também, né? Mas, enfim, não temos tempo para mais nada. Eu quero agradecer-te, a doutora Lúcia Helena Barbosa Sampaio. Muito obrigado por ter vindo, presidente do Conselho Regional de Medicina. Esse espaço continua a postos para bem informar.
Virei sempre que convidada, é sempre um prazer estar aqui. Temos muitos temas que podemos abordar, de interesse da população, Sim. é uma forma de atender a sociedade. Me chamou, eu venho. Opa, Não tem vamos chamar problema. sempre, viu? Sempre, sempre. Professor Lourenberg Alves, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista nessa sexta-feira o Tenente Coronel Mário Faro. Ele é do Corpo de Bombeiros, é comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui, que compreende a região metropolitana. Então não perca, às 7h55 a gente se encontra aqui. Até lá, fica bem, fica com Deus também.